uma vez. Olá. Nós temos um manancial de perguntas, eu e a Sónia, sobre este tema, mas deixamos que sejam os telespectadores da RTP a fazê-lo. Fomos à rua e conseguimos ainda estas perguntas que agora vamos passar a mostrar. A idade conta para a determinação do peso? Olha, eu gostava de saber se para ter saúde é preciso ter um peso ideal. Olá, doutora, como posso saber o meu peso ideal através da minha altura? Para a saúde, o que é melhor? Peso ideal ou perímetro da cintura ideal? Várias perguntas aqui, não é? Estás a apontar. Perímetro ideal, relação altura-peso, A segunda pergunta foi... A primeira foi da idade... Tem a ver com a idade, não é? Se a idade pesa. Se a idade pesa, e só não consegui recordar-me, foi da segunda pergunta. Mas na Regi vão rever as perguntas e já me vão dizer com certeza qual foi a segunda. Bom, a idade pesa? Pesa. Pesa imenso. Deus, que a única coisa que não pesa são as perguntas. Não é? As perguntas não pesam, felizmente. Não, a idade pesa um pouco. Eu lembro-me sempre que, quando andava na faculdade, não me digo há quantos anos é que foi, já foi há muitos anos. 15 minutos. 15 minutos. Eu pesava menos 5 quilos e as pessoas que me veem agora e que já não me veem a esses anos todos, dizem que eu estou rigorosamente igual e eu tenho mais 5 quilos. Portanto, a idade pesa sem a gente se aperceber, de facto. E nós vamos explicar posteriormente porque é que a idade pesa. A idade pesa porque, de facto, nós estamos mais parados. Sim, senhor. A segunda pergunta, nós saltámos, já iremos a ela. A relação entre a altura e o peso é também a ter em conta, não é? Sim. Eu posso ter realmente, e é daí assim que vem o índice de massa corporal. Quando nós temos, de facto, um peso para uma altura que é o correto, imaginemos que temos 1,60 m, por exemplo, e 60 kg, daí assim é uma pergunta que também fizeram, se a altura serve para nós avaliarmos qual é o nosso peso. É verdade, isso já é muito antigo, embora em termos de epidemiologia isso aí assim agora esteja um pouco modificado. Nós temos uma fórmula que é o índice de massa corporal que vamos saber à frente, como é que isso se faz. Fazer continhas. Exatamente, vamos fazer um pouco de contas e vamos saber de facto como é que se faz essas contas, mas também é um peso de referência, a nossa altura. Se nós temos 60 quilos e 1,60 m, está correto, mais ou menos correto. É uma espécie de avaliação que não está muito errada relativamente àquilo que nós temos em termos de peso, ou devíamos ter em termos de peso ideal. É a chamada média aproximada, não é? Mais ou menos. Média aproximada. Já me recordo da segunda pergunta, porque alguém me disse que eu ouvi, aliás, disse-nos, peso ideal para ter saúde. Ter o peso ideal é sinónimo de ter saúde. Nem sempre. Nem sempre. O peso ideal não é um número. O peso ideal eu chamo-lhe o peso saudável, ou peso médico. É aquele em que nós nos sentimos confortáveis para, de facto, ter saúde. Porque uma pessoa que seja magra demais e que nunca foi magra demais, que tem na sua estrutura a parte hereditária, familiar, etc., que já de si não vai ter a facilidade de ter um peso baixo. Claro que se nós fizermos as contas e ela ficar com o peso baixo, ela, se aproximar desse peso, ela não se vai sentir feliz, porque ela nunca foi assim. Ainda há pouco estávamos a falar... Sim. A Sónia estava a dizer que de facto, que de facto, fazendo as contas, eu, por exemplo, na tabela, estou sempre abaixo. E eu também. Estamos sempre as duas abaixo. E sinto-me bem com este peso, por isso pergunto, será que este é o meu peso ideal? Eu não me sinto infeliz, de facto. Não sentimos infeliz para não. Mas podem ser ganhar uma ou outra e começar a chorar, fiquem à vontade. Não temos vezes que cheguem, não vale a pena. Nem vamos carpir. Não, exato, não vamos carpir por causa disso. Se o peso que eu tenho, que é o peso que eu herdo, mais o peso que eu adquiri durante vários tempo, mais a idade que me pesa, mais a parte cultural que me pesa, etc., de facto, esse peso é que vai contar. Eu chamo-lhe o peso médico, que é aquele peso pessoal, intransmissível quase, que é um peso que nós devemos ter e que nos sentimos confortáveis. E é o peso que nós conseguimos aguentar para toda a vida, que é o peso certo. Mas podemos estar a julgar ter o peso ideal, que nos proporciona todas as atividades físicas que desejamos e não ser esse o peso correto. Exato, pode ser. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma doença e que tenha um peso, imaginemos, invulgarmente alto, 150 quilos. 150 quilos e tem 1,5 m. De facto, ela não tem o peso ideal. Nada que se pareça. Se eu emagrecer essa pessoa, imaginemos 50 quilos, ela fica com 100 quilos, ainda não tem o peso ideal.
mas já de si esse peso é muito baixo para aquilo que ela consegue suportar para toda a vida. Ela vai conseguir manter esse peso? Não. Portanto, o peso ideal é aquele peso que eu vou conseguir manter para toda a minha vida. Esse é que eu acho que será o peso ideal, que é aquilo que nós chamamos que é o peso saudável. Sim. É o peso que nós conseguimos manter. Porque o facto de nós termos um peso em que andamos a subir e a descer, esse não é o peso ideal. Isso de maneira nenhuma. É o chamado peso ioió, que nós subimos e descemos. O nosso coração não consegue adaptar-se àquele peso, claro, e ele faz um esforço imenso sempre para emagrecer, porque tem que se adaptar e volta outra vez a engordar, tem que se adaptar outra vez. O coração não gosta mesmo nada disso. E pode realmente, a balança pode ser ilusória, porque o peso é constituído por gordura e massa muscular. A massa muscular também pesa. Pesa, sim, senhora. E por isso é que os homens têm mais peso que as mulheres. Claro. Por isso. Mas se calhar íamos passar Vamos lá trabalhar um bocadinho, faz favor. Exatamente. Vamos trabalhar, porque isso também emagrece um bocadinho. É, não é? A ação... E mantém a nossa performance. Sim, então eu não devia ficar É. sentada. Pronto, mas agora fico. Vá. Por isso, Apontou o meu peso, parabéns. acertei. É, 70, Acertou. certo? É, 69. 69 e 70. Já não podemos dizer a mesma coisa. Não. Entre 69 e 70. Mas eu já vou dizer o meu peso. Okay. Portanto, o peso ideal existe. Existe um intervalo de pesos, um peso em si, só aquele valor 50 quilos, não é o ideal. Existe um intervalo onde nós devemos estar situados, mas nem para toda a gente é assim. Vamos ver que há pessoas, como eu disse há bocado, que têm um peso muitíssimo alto e basta às vezes emagrecer um pouco e não é preciso elas emagrecerem demais para terem saúde. Se o que nos interessa é a saúde, principalmente quando as pessoas têm mais idade, quando têm a menopausa, etc., quando têm mais idade, o que lhes interessa é a saúde. Quando somos mais jovens, sim, aí o peso ideal, se calhar é o ideal mesmo, é ter aproximado do peso ideal, porque a parte psicológica, a parte estética, a parte social também conta e assim realmente devemos ter um peso mais aproximado do ideal. A partir de uma certa idade, quando nós queremos saúde, aí assim, se calhar, emagrecer um pouco e não se aproximar tanto do peso ideal é o melhor que nós temos a fazer. Sim, é o mais indicado, não é? Exatamente. Portanto, o peso muito pessoal, eu chamo-lhe muito pessoal porque é mesmo aquele que nós temos e que depende da idade, porque uma pessoa com a menopausa, de facto, aumenta normalmente 10 quilos. Depende, às vezes, da medicação que nós estamos a fazer, corticoides, etc. Isso aí, assim, também aumenta e nós temos que nos adaptar a esse peso. Depende da nossa cultura. Alguém me dizia ainda há relativamente pouco tempo que eu não tinha muita sorte na Guiné, porque, de facto, eu lá não valia nada, porque lá só valem as pessoas que têm bastante peso. Portanto, eu se pesasse o dobro, se calhar tinha algum valor, assim não tinha grande valor. Oh, meu Deus. Por isso, a cultura também interfere e a nossa cultura, de facto, diz-nos que nós devemos ter um peso mais baixo, que é o chamado peso saudável, porque é aquele peso que nos permite ter mais saúde. As emoções, nós estamos tristes, às vezes comemos demais, ou outros comem de menos, portanto, isso também conta para o nosso peso. O stress, outros também comem de mais ou de menos conforme estão estressados. Posso incluir a preocupação com o nosso peso dentro deste valor do stress? Sim. Porque há quem viva desesperado com a balança. Obcecado Sim, mesmo. sim, obcecado. Isso é assim, essa obsessão pela balança já me cheira um bocadinho mais a uma parte de componente psicológica, sim, que tem a ver com doenças tipo anorexia. Distúrbios alimentares. Exatamente. Isso é levado ao extremo. Há quem todos os dias se põe em cima da balança e mais 100 gramas. Ai meu Deus, que eu hoje não vou comer. Curiosamente, eu acho não é que toda a gente se devia pesar todos os dias. Porquê? Porque tem que ter um autocontrole sobre si. Sim. Por exemplo, uma pessoa que está a fazer um plano alimentar, que é isso que acontece na minha consulta todos os dias. Eu dou uma folha para as pessoas se pesarem todos os dias. Porquê? Porque eu acho que se a pessoa olhar para o peso e vir lá, epá, eu engordei um bocadinho. Tenho que fazer um bocadinho de dieta. Aquilo que eu estou a fazer não é suficiente. Eu chamo de autocontrole. Eu não estou lá todos os dias à beira da pessoa. Claro. Portanto, a própria pessoa é que tem de tomar conta dela. A pessoa tem que começar a tomar conta da própria saúde da pessoa. Sim. Então, ela está no mesmo peso. Ainda tem que fazer mais alguma coisa. Ela emagreceu um pouco. Felicidade das felicidades. Eu estou no bom caminho. Portanto, a própria pessoa tem que ser ela própria a motivar-se. Porque ela não pode estar todos os dias no nutricionista, não pode estar todos os dias a ver-nos na televisão, a colher um incentivo, etc. Portanto,
Eu, relativamente a uma pessoa que esteja a fazer um plano alimentar para emagrecer, eu aconselho que, de facto, a pessoa se pese todos os dias. Isso não pode provocar distúrbios na dieta? Não. Não há desvios. Não há desvios. Aí, assim, é apenas a própria pessoa que ela própria está a fazer um autocontrole, uma monitorização, em vez da nutricionista, porque a nutricionista não pode estar com ela todos os dias. Exatamente. Eu acho que as próprias pessoas devem sentir elas próprias que têm de ser delas a esforçar-se ainda mais para conseguirem ter um peso, não digo o peso ideal, digo um peso saudável, que é aquele peso que elas conseguem aguentar. Menopausa já falámos. A atividade é óbvio que uma pessoa que seja um desportista ou então que esteja a trabalhar na construção civil tem um peso completamente diferente, até porque tem mais músculo e o músculo pesa mais do que a gordura. Os filhos antes e após, no caso dos homens, normalmente era a tropa. A tropa é que fazia com que as pessoas tivessem mais ou menos peso. Os homens antes de ir à tropa tinham um peso e depois de ir à tropa tinham outro peso. E agora depois de casarem, não? E depois de casarem também, porque não precisam andar atrás das raparigas, portanto têm menos atividade, logo engordam mais. Esse motivo. E tem maior frequência de almoço e jantar. Sim, também. Não têm tantos distúrbios na alimentação. Passam a ter duas mães. Não os homens. No próximo, vemos então o intervalo. O intervalo de peso saudável é um intervalo ainda relativamente grande. Daí assim, a Sónia dizer há pouco que de facto nós temos um intervalo, ela está no intervalo que não é bem o peso saudável, não é dentro do intervalo saudável, é baixo peso, mas ela sente-se confortável com esse peso porque teve sempre esse peso. Eu também, toda a vida tive este peso. Aliás, tive menos 5 quilos, mas agora engordei 5 quilos. Portanto, mas sinto-me bem com este peso que tenho, porque se calhar tenho mais músculo agora. Peso pluma, não é? As duas. Sim. Anda no peso é o chamado 2 em 1. Na obesidade, só queria chamar aqui assim a atenção que os extremos dá doença. Isto é, a anorexia e a obesidade dá doença, embora as doenças sejam diferentes. A anorexia, como vocês sabem, dá tipo de doenças da parte imunológica, etc., respiratórias, enfim, porque doutora, não tem capacidade. Mas há aqui uma relação que eu acho que não podemos deixar passar em claro, que é a relação entre a altura e o peso. Exatamente. Não é? Que é importante. Esta relação é importante, que vamos ver à frente. Porque é que é importante. Portanto, esta aqui assim era só para ver que os intervalos são de facto alargados. Portanto, uma pessoa que pode ter um intervalo de 40 a 50 ou 55 quilos, por exemplo, e está dentro do seu peso ideal. Não é necessariamente obrigatório nós termos aquele valor exato da fórmula que nos dão. Não é necessário. Sim. No próximo slide, então, nós vamos ver que há vamos lá fazer contas. Índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? É muito simples, eu não tenho aqui a máquina de calcular, mas na máquina de calcular é muito fácil de fazer. Nós temos, eu, por exemplo, tenho 53 quilos, meço 1,58 m. O que é que eu faço? Ponho na máquina de calcular 53, divido por 1 ponto, que é em metros, 1,58. Faço igual, olha, eu agradeço. Igual, índice de massa corporal. Faz já aqui ao lado, tens razão. Já aqui ao lado. Já aqui ao lado, não é? Ora, onde é que eu tenho para aqui a calculadora? Agora tenho que procurar a calculadora, tem aqui tanta tralha. Ora, cá está a calculadora. Vamos lá então fazer contas. Consegues mostrar para aí? Ora, cá temos uma calculadora em Ponte Grande. É muito fixe esta. Então vá, diga lá. 53. 53. A dividir. 1,58. 58. Que é o meu peso a dividir pela minha altura. Isto será, a fórmula é o peso a dividir pela altura ao quadrado. Pode ser ao igual? Exato, igual, como é ao quadrado? Igual. E outra vez igual. Não, vezes 2. É isto aqui? Não. Então? Não, essa então não dá. Oh, meu Deus. Esta calculadora... Vá, diga outra vez. 53. 50, já ia 58, é? 53. A dividir por 1,58. 58. Igual. Não vai dar, portanto, é isto 2 vezes. Sim. Faz 2 vezes igual 2. E dá. Dá 67. Não pode ser vezes 2, tem que ser a raiz quadrada. Eu em matemática já percebi. Pronto, mas nós vamos ver à frente que é mais fácil. Isto é muito simples. É dividir o peso pela altura, em quilos, claro, pela altura ao quadrado. Esta é a fórmula. Então nós fazemos 53, no meu caso tenho 1,58 m, divido por 1,58, faço igual, tenho o índice de massa corporal. Esta é a tabela do índice de massa corporal, que seria o ideal. O peso normal estaria entre 19,1 e 25,8 para as mulheres. Porquê? Porque as mulheres, de facto, têm menos peso
porque a gordura é mais leve. Vocês experimentem ir a um talho, por exemplo, e dizer assim, olha, eu quero 1 quilo de bife, dou assim um bocadinho. Olha, eu quero 1 quilo de cervo e dou assim uma montanha. O que acho que tem dúvidas? Sr. Doutor, eu tenho 1,71 m. Que peso é que eu devo ter? 1,71 m. Meço. 1,71 m. Posso usar o teu iPhone? Não dá no telefone. Também não dá no iPhone? Não. Dá cá. Se eu tivesse a máquina de calcular... Eu vou lá chegar. 21 ponto, diz lá outra vez. 21 ponto, a nossa coordenadora estava a dizer. Mas é que esta já tem. Essa dá. Esta já deve dar. É mais pequenina, mas já deve dar. Olha, Portanto, 53... 70... 1,71 m. quanto é que pesas? Hoje? Sim. Eu sei que hoje peso 78 quilos. 78. A dividir por 1,71 m. A dividir por 1,71. Igual. Vamos lá ver se dá. Dá 26,67. Não está mal. Não? Não. Eu acho que está aqui Está no assim. limite. Olha, está aqui. Está no excesso de peso. Excesso de peso. É só andar de bicicleta todos os dias, meia hora e está feito. Pronto. Tens o problema resolvido. Nem é preciso fazer grande dieta. Nem é preciso grande dieta. A conta da... É só um bocadinho Agora, mais de a minha exercício. conta, Sim. a minha conta é 53 53 a dividir por 1,58 m. a dividir por 1,58. Igual. Igual. 21. 23. Estou dentro do intervalo normal. Só podia ser uma nutricionista, não? Era só o que faltava. Era só o que faltava. Convenhamos. Então vá. Pronto. Curiosamente, é só para chamar aqui a atenção de uma coisa. Curiosamente, é que assim os homens, quando passam os 30 quilos metro quadrado, o índice de massa corporal, quando passa os 30, eles começam a ter que pesar menos. Porquê? Porque há uma condição que é a barriguinha. Os homens normalmente têm mais barriga que as mulheres. As mulheres, até à menopausa, normalmente o que acontece é que têm mais anca, que é onde está a gordura, que é mobilizada na altura da amamentação. Formato pera, não é? Exatamente. É mobilizada na altura da amamentação. Quando elas estão na menopausa, normalmente a gordura sobe um pouco e ficam um bocado mais parecidas com os homens. E por isso é que elas também têm o mesmo risco cardiovascular quando entram na menopausa. No slide seguinte, então, nós vamos ver quais são os valores que se devia ter em termos de perímetro da cinta. Em termos de perímetro da cinta, o próximo slide, por favor, vamos ver que nas mulheres deviam ser 88 centímetros e nos homens 102, para diminuir o risco cardiovascular. Ora, nos homens, quando este valor está acima, por cada 1 centímetro, o risco cardiovascular aumenta 2 vezes. Isto é, cada homem que tenha 103, por exemplo, a probabilidade de vir a ter um evento cardíaco aumenta 2 vezes. Portanto, e depois também aumenta com a idade, aumenta-se fumar, etc. Isto tudo somado, é melhor nem falar. É melhor mesmo, de facto, andar de bicicleta e andar a pé e comer de modo saudável. O próximo slide, por favor. Esta é a fórmula que nós devemos fazer para o peso ideal do homem e da mulher. Esta é a fórmula mais simples que eu consegui arranjar para determinar o peso ideal. E aqui assim está o meu peso, a minha altura, o índice de massa corporal ideal, o meu peso ideal é apenas um número, mas também já serve de referência, porque o peso médico, isto é, aquele peso que os médicos aconselham para eu ter o máximo de saúde para muitos anos, seria entre 47 e 62 quilos, eu tenho 51, estou bem, e o índice de massa corporal ideal, médico, entre 19 e 25, também estou bem. Isto é, nós temos um intervalo de variação de pesos ideais, não é só um número. E porquê é que eu estou a falar sistematicamente nisto? Porque as pessoas, quando chegam a uma determinada altura, vão ao nutricionista e querem ficar com um peso porque tem na tabela e não sei o quê. Não! Cada um tem o seu peso pessoal, individual. Esse peso é aquele peso, e esqueçam a parte social, esqueçam a parte estética, pensem na parte da saúde. E a parte da saúde é que, de facto, interessa para as pessoas. Isto é, o peso saudável é aquele peso que nós nos sentimos confortáveis. Andar de bicicleta não nos cansamos. Andar a pé, podemos subir, não nos cansamos. Nós olhamos para o espelho e vemos que a barriga realmente não está muito proeminente. Esse é que é o peso ideal. Qual é a minha ordem para hoje? Ordem para emagrecer devagar. Também engordamos às vezes devagar. Eu, durante muitos anos, engordei 5 quilos, portanto,
e sinto-me bem. Portanto, tem uma reservazinha confortável. Se vier uma guerra, pronto, 5 quilos a mais. Oh, meu Deus, também tinha que ser do pior. E a resistir para não voltar a engordar. Isto é que é importante. Porquê? Normalmente, quando nós emagrecemos demasiado, o que acontece é que o nosso organismo reconhece que estando em fome, ele tem tendência sempre a engordar outra vez. Vai outra vez comer e engorda mais daquilo que emagreceu. Porquê? Porque ele tem medo de voltar a passar fome e como tem medo de voltar a passar fome, ele mete sempre um bocadinho para a reserva. E por isso é que nós engordamos mais do que aquilo que emagrecemos. Por isso, sim senhora, nós temos um peso que é um peso pessoal. Tenho de admitir que, de facto, cada um deve achar o seu peso pessoal. Vamos terminar rapidamente com mitos e verdades. Mitos e verdades. O ovo com casca vermelha é mais saudável? Não é verdade. Mentira? É mentira. Assados, este é um talvez. Arranjem um talvez. Assados têm menos gordura, depende do tipo de assado. Um conselho, se comerem assados ou comerem estofados, pegam numa escumadeira e deixam escorrer o molho, porque é aí assim que está a quantidade de gordura. O sabor já lá está. O sabor já lá está. E o pão. E depois a tendência é que têm o molho e põem logo o pãozinho. E não é para fazer molhengas. Não. Mentira. Carne de frango ou vaca? Carne de frango ou vaca é mais saudável que o porco. Isto também é um mito que as pessoas têm, que a vaca é para quando nós estamos doentes, etc. A vaca só tem um problema, porque o porco é tão bom como a vaca ou como o frango. A vaca tem um problema que tem mais colesterol, porque é uma carne vermelha. Mas em pessoas, por exemplo, em jovens, em crianças, etc., em termos nutricionais, são rigorosamente igual. É verdade, e este aqui assim está a chamar a atenção, para controlar a hipertensão e ou a diabetes, 5 ou 6 quilos de perda de peso, é verdade que chega. Mesmo que tenha 100 quilos. Fica com 95, nós conseguimos normalizar. É isso que está descrito em todo o lado. Gosta de andar de bicicleta, não gosta? Adoram. Então venha cá para o pé destas bicicletas onde Portanto, está o que está bem é só ou andar um bocadinho de bicicleta ou caminhar mais. Exatamente. Está quase no peso ideal, Parabéns. Estas tem o peso ideal. As bicicletas que estamos aqui a mostrar não vêm ao acaso, servem para lhe dar também este incentivo de, caso goste e caso queira, andar de bicicleta. E pode, inclusivamente, fazer dentro do estúdio de televisão. Se não, observe. Este é um bocado grande. E a doutora Rosa Santos a andar de bicicleta. Está travada? Então. Eu não acredito que esteja travada. Isso não deve ter nenhum travão. Já tiramos o descanso. Já. É só mesmo andar agora. Ora, a hipótese que tem é de andar de bicicleta, mesmo que muitas vezes julgue... Mas que às vezes julgue que pode encontrar a doutora Rosa Santos. Fique descansado pela doutora Rosa Santos. Eu vou ficar aqui no meio, agora não está constantemente a andar de bicicleta, portanto não tem o perigo de bater na doutora Rosa Santos. Não, estou a brincar.